escudo magnético da Terra é a única barreira entre você e uma morte silenciosa que começa no nível molecular. Imagine acordar em uma espaçonave a meio caminho de Marte. Você sente fome, talvez um pouco de náusea pela gravidade artificial imperfeita. Mas enquanto você prepara seu café liofilizado, algo invisível está acontecendo dentro do seu corpo. Partículas subatômicas viajando a uma fração da velocidade da luz estão atravessando o casco da nave, atravessando sua pele e rasgando o código genético dentro das suas células. Você não sente nada. Não há dor. Não há alerta. Apenas destruição silenciosa, acumulando-se segundo após segundo, construindo uma sentença que pode levar anos para ser executada. E não existe nada que você possa fazer para impedir. A humanidade passou décadas romantizando a exploração espacial. Filmes mostram astronautas flutuando graciosamente, colonizadores construindo cidades em Marte, naves cruzando o vazio sideral rumo a novos mundos. Mas existe uma verdade que permanece escondida nas entrelinhas dos relatórios científicos, sussurrada apenas entre especialistas que compreendem a magnitude do problema. Sair do campo magnético terrestre não é apenas perigoso, é entrar em um ambiente projetado pela física para desintegrar matéria orgânica. Seu corpo não evoluiu para aquilo. Nenhum corpo evoluiu para aquilo. E quanto mais longe você vai, mais brutal se torna a realidade. Aqui na superfície da Terra, você está protegido por uma fortaleza invisível gerada a 3.000 quilômetros abaixo dos seus pés. O núcleo externo do planeta, uma esfera gigantesca de ferro e níquel fundidos, girando em temperaturas que derretem rochas, funciona como um dínamo planetário. Esse movimento cria correntes elétricas massivas que geram o campo magnético, estendendo-se por milhares de quilômetros no espaço. É essa bolha magnética que deflete o vento solar, aquele fluxo constante de partículas carregadas que o Sol ejeta a mais de 1.600.000 quilômetros por hora. Sem esse escudo, a atmosfera terrestre teria sido arrancada há bilhões de anos, exatamente como aconteceu com Marte. Mas aqui está o detalhe que transforma tudo em pesadelo. Essa proteção termina. Existe uma fronteira além da qual você está completamente exposto. A Estação Espacial Internacional orbita a aproximadamente 400 quilômetros de altitude. Ainda está dentro das camadas externas da magnetosfera. Os astronautas lá recebem cerca de 10 vezes mais radiação que alguém no solo. Mas é gerenciável porque missões duram meses, não anos, e porque ainda há proteção parcial. Mas cruze essa linha. Vá além da órbita baixa. Dirija-se à Lua, a Marte, ou a qualquer destino no sistema solar. E subitamente você está em um oceano de radiação sem litoral, sem refúgio, sem pausa. Cada segundo que passa, seu corpo absorve partículas de alta energia. E aqui começa a escalada que ninguém consegue interromper. O primeiro alvo é sempre o DNA, essas longas cadeias de moléculas que guardam as instruções para construir e manter você, são incrivelmente frágeis quando confrontadas com radiação cósmica. Cada partícula que atinge o núcleo de uma célula pode quebrar as ligações químicas do DNA, criando fraturas na dupla hélice. Seu corpo tem enzimas especializadas em reparar esse tipo de dano. Elas trabalham constantemente, costurando as quebras, restaurando a estrutura. Mas reparo não significa perfeição. Erros acontecem. Mutações são introduzidas. E cada mutação é uma roleta genética onde o prêmio pode ser câncer. Estudos estimam que uma missão de ida e volta a Marte, durando cerca de 2 anos no total, aumenta o risco de câncer de um astronauta em algo entre 3 e 5%. Parece pequeno até você entender o que isso significa na prática. Para cada 100 astronautas que fazem essa viagem, 3 a 5 desenvolverão cânceres diretamente atribuíveis à exposição. E isso é apenas uma missão. Uma única ida e volta. Mas existe algo pior do que o acúmulo lento de dano genético. Porque a radiação espacial não vem apenas do Sol. Ela vem de todas as direções. Raios cósmicos galácticos, partículas aceleradas por explosões de supernovas que aconteceram há milhões de anos em galáxias distantes, cruzam o universo em velocidades relativísticas. Quando uma dessas partículas de alta energia atinge a parede de uma espaçonave, ela não simplesmente para. Ela fragmenta os átomos do material, criando um chuveiro de radiação secundária. Imagine estar sentado dentro de uma lata de metal, enquanto projéteis invisíveis ricocheteiam pelas paredes, teto e chão, multiplicando-se a cada impacto. Essa radiação secundária pode ser até mais perigosa que a original, porque ela se espalha de forma imprevisível e atinge ângulos que a radiação primária nunca alcançaria. Então, como você se protege? A resposta óbvia seria construir paredes mais espessas, adicionar camadas de blindagem. Mas aqui está o problema cruel da engenharia espacial. Massa é inimiga.
Cada quilograma adicional de material de proteção significa mais combustível necessário para lançamento, custos exponencialmente maiores e capacidade de carga reduzida para suprimentos essenciais como comida, água e equipamentos. Alumínio, o material mais comum em naves espaciais, oferece alguma proteção contra a radiação de baixa energia, mas contra partículas de alta energia, ele se torna parte do problema, gerando ainda mais radiação secundária. Materiais ricos em hidrogênio, como água ou polietileno, são mais eficazes porque os átomos leves absorvem energia sem fragmentar tanto. Mas carregar toneladas de água só para blindagem torna missões inviáveis economicamente. Você está preso em um dilema sem solução elegante. Proteja-se o suficiente e não consegue decolar. Viaje leve e está exposto. E então há as tempestades solares. O Sol não é uma bola de fogo estável e previsível. É um reator de fusão nuclear em constante turbulência, ocasionalmente cuspindo erupções massivas de plasma e radiação em eventos chamados ejeções de massa coronal. Quando uma dessas tempestades atinge a Terra, a magnetosfera absorve o impacto. Vemos auroras dançando nos céus polares. Satélites entram em modo de segurança. Redes elétricas em altas latitudes podem sofrer sobrecargas, mas a vida continua. Agora coloque uma nave espacial no caminho dessa mesma tempestade, sem campo magnético, sem atmosfera, apenas paredes finas de metal entre a tripulação e um tsunami de radiação. A dose absorvida em questão de horas poderia causar síndrome aguda de radiação, náusea severa, vômito, destruição da medula óssea, colapso do sistema imunológico e morte, se a exposição for suficientemente intensa. Os astronautas das missões Apollo tiveram sorte extraordinária. Nenhuma das 6 missões lunares coincidiu com uma grande erupção solar. Se tivessem coincidido, não haveria tempo para retornar à Terra. Não haveria bunker profundo o suficiente na Lua. A missão teria terminado em tragédia transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Mas aqui está a reviravolta que ninguém quer admitir abertamente. O verdadeiro problema não é que o espaço seja perigoso. O verdadeiro problema é que nós estamos projetando soluções para algo que talvez não tenha solução. A magnetosfera da Terra funciona porque é gerada por processos planetários operando em escala gigantesca. Para replicar essa proteção artificialmente, você precisaria criar campos magnéticos de intensidade e alcance comparáveis. As propostas existem. Cientistas falam em usar ímãs supercondutores massivos ao redor de naves ou habitats, gerando bolhas magnéticas localizadas que defletem partículas carregadas. Em teoria, é possível. Na prática, os requisitos de energia são absurdos. Os ímãs precisariam ser resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto, operando continuamente sem falhas. Qualquer interrupção no sistema significa exposição instantânea. E mesmo que você resolva a engenharia e a energia, campos magnéticos só protegem contra a radiação carregada. Nêutrons e raios gama que não têm carga elétrica passam direto. Você ainda está vulnerável. Você consegue perceber o padrão? Cada solução proposta esbarra em limitações fundamentais da física. Não é falta de criatividade. Não é falta de tecnologia. É que estamos tentando proteger formas de vida otimizadas por bilhões de anos de evolução para um ambiente específico. E então esperando que elas funcionem em um ambiente radicalmente hostil. Marte não tem campo magnético global. O núcleo do planeta esfriou e solidificou há bilhões de anos. Qualquer colônia marciana estaria tão exposta quanto uma nave em trânsito. Você poderia enterrar habitats sob metros de regolito, vivendo como topos subterrâneos, saindo apenas quando absolutamente necessário. Mas cada saída é uma dose, cada reparo externo, cada expedição de exploração. E a radiação acumula. Ela não reseta, ela não perdoa. Seu corpo mantém o registro de cada partícula que o atravessou. E, eventualmente, a conta é cobrada. Alguns pesquisadores propõem modificação genética, alterar o DNA humano para aumentar a resistência à radiação, usando como modelo organismos extremófilos que prosperam em ambientes radioativos graças a sistemas de reparo de DNA extraordinariamente eficientes. Talvez os astronautas do futuro não sejam completamente humanos. Talvez precisemos nos transformar em algo diferente apenas para sobreviver lá fora. Mas isso é admitir uma verdade incômoda, que a biologia humana natural é incompatível com o espaço profundo, que somos, por design evolutivo, uma espécie confinada ao planeta que nos criou. O universo não está tentando nos matar. Ele simplesmente não se importa. A radiação que permeia o espaço não é um ataque direcionado. É apenas o estado natural das coisas. Estrelas queimam, partículas aceleram, átomos decaem, e o espaço entre os mundos é banhado em energia de alta frequência. A magnetosfera da Terra não é um presente especial. É um acidente geológico feliz.
resultado de condições específicas que se alinharam há bilhões de anos e não durará para sempre. O núcleo está esfriando, lentamente, imperceptivelmente, mas inevitavelmente. Em alguns bilhões de anos, o campo magnético enfraquecerá e colapsará, como aconteceu em Marte. A atmosfera será arrancada pelo vento solar, os oceanos evaporarão para o espaço, e este planeta se tornará inabitável. Mas não precisamos esperar bilhões de anos para enfrentar a questão. Agora, hoje, se queremos nos tornar uma espécie multiplanetária, se queremos explorar além desta esfera azul frágil, precisamos aceitar um fato brutal. Não existe zona segura lá fora. Não existe segunda Terra aguardando. Não há planetas com magnetosferas convenientes, atmosferas respiráveis e gravidade confortável. Há apenas mundos hostis banhados em radiação, e cada passo que damos para fora do escudo é um passo para dentro de um ambiente que nos destrói sistematicamente. Podemos construir naves melhores, desenvolver materiais mais inteligentes, planejar missões mais curtas, mas não podemos eliminar o risco fundamental. Só podemos decidir se vale a pena pagar o preço. Obrigado por assistir. Se você quer entender melhor as condições extremas aguardando além da Terra, o próximo vídeo pode ser valioso. Ficaria muito grato pelo seu apoio e nos vemos na próxima.